Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já devem ter visto aí, eu postei uma atividade com 3 questões um pouquinho mais avançadas do que aquelas que a gente estava vendo em sala, porque eu ia preparar essa atividade para o aluno que ia na quarta-feira, estudos avançados. Então, como não teve por causa dessa parada, a gente vai corrigir, tentar fazê-las agora, tá? Quem não fez ainda, volta aí na página e tenta fazer ela primeiro, tá? Aí depois você vem aqui olhar o gabarito. Esse vídeo eu tô gravando a pedido de alguns alunos que já tentaram fazer e ficaram com dúvidas, certo? Se mesmo assim você ainda tiver dúvidas, você pode, eu vou abrir um fórum para você perguntar qualquer coisa sobre essa atividade ou outra questão que vocês queiram, tá? Então, vamos lá, deixa eu só organizar aqui porque já bagunçaram tudo. Os meus filhotes aqui. Bem, espero que vocês estejam se cuidando, tá, gente? E estudando também, né? Sempre que eu puder, eu vou colocar mais atividades e aí, com o tempo, a gente vai corrigindo para não perder o ritmo, beleza? Vamos aqui para a questão 1. O preço de uma passagem aérea é calculado pelo número de passageiros esperado para o voo. Seja X o número esperado de passageiros para um voo que tem 160 lugares, o preço de uma passagem P é dado pela fórmula P igual a 360 menos X. Gente, o preço da passagem vai depender da quantidade de pessoas que vão estar nesse avião, certo? Então, lembrando que o máximo de pessoas são 160. A arrecadação máxima para uma viagem nesse voo é de... Então, quanto que vai ser arrecadado dependendo da quantidade de pessoas, né, que vão estar nesse avião. Esse é o X da questão aí. Vamos lá. O preço da passagem eu coloquei aqui. Eu montei um esqueminha para ver se vocês vão entender o que eu estou dizendo. Como é que eu fiz, né? O preço da passagem é P igual a 360 menos X. Só que a arrecadação depende de quem? Da quantidade de passageiros vezes o valor da passagem. Então, a arrecadação vai ser X vezes P, certo? Como P é 360 menos X, aí eu vou pegar uma arrecadação de 360 menos X, que é o valor da passagem, vezes X, que é a quantidade de passageiros que vão ter no avião. Aí eu chamei a arrecadação de X vezes P. Só que aí, para não ficar um monte de incógnita, eu vou chamar X vezes P de Y, só para organizar melhor, mas não é obrigado. Então, Y, que é a nossa arrecadação, vai ser igual ao preço da passagem vezes X, que é a quantidade de passageiros. Se eu multiplicar aqui distributivo, 360 vezes X, 360x, menos X vezes X, X ao quadrado. Eu coloquei aqui X vezes X. Sabendo que X é no máximo 160, então o que é que acontece? Eu voltei aqui na questão e ele pede a arrecadação máxima. Então, a arrecadação máxima vai depender da quantidade máxima de pessoas que vão ter no avião, que são 160 lugares. Então, eu vou substituir o X máximo, que é de 160, nessa equação que eu acabei de montar aqui. Então, vamos lá. A arrecadação Y é igual a 360 vezes X, que é agora 160, menos X vezes X, que é 160 vezes 160. 360 vezes 160 dá 57.600, menos 160 vezes 160 dá 25.600. Então, a arrecadação máxima vai ser de R$32.000, letra E. Essa questão eu tirei do simulado do ano passado, do pré, e o nível dessa questão está lá como médio, certo? Mas eu acho que todo mundo teria condições de fazer. Ela é um pouquinho mais difícil do que aquelas que a gente já vem fazendo em sala, mas dá para vocês fazerem. Talvez vocês tenham até feito de outra maneira mais fácil do que essa. Mas essa foi a que eu pensei, tá bom? Se tiver alguma dúvida, você posta lá no fórum. Vamos lá. Questão 2, eu tirei do Enem. Essa questão eu considero difícil. Ela é nível global, porque ela requer que você interprete, desenhe, tenha uma visualização de toda a situação. Você vai usar regra de 3, porcentagem, tudo mais. Vocês vão ver aqui. Algumas pessoas não conseguiram fazer. Então, eu montei um esquema, espero que vocês entendam, tá?
Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área ela é dividida em duas partes. Uma que tem 40 hectares, que tem uma produtividade maior, e outra com 120 hectares, que tem uma menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Daí falar em razão é uma fração, certo? Então, a produtividade eu vou chamar de P maiúsculo, ela é igual à razão, que é a fração entre a produção e a área cultivada, que eu já coloquei aqui. Eu desenhei o terreno de 160, separei 40 para cá, 120 para cá, hectares tem essa abreviação, e aí eu chamei a produtividade de P. Sabe-se que a área de 40 hectares tem uma produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Então, se essa área aqui tem uma produtividade que é multiplicada 2,5 vezes maior do que essa, então eu chamei essa de P, e essa daqui vai ser 2,5 vezes P, certo? Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%. Então, isso aqui eu vou ter que reservar, porque eu vou ter que descobrir a produção total, para depois eu aumentar 15%, tá? Que vai aumentar o tamanho da propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares. Então, isso também é importante, porque quando eu comprar a parte nova, vai ter uma produção equivalente a essa área aqui, ó. A produtividade dessa área. Isso é a mesma quantidade. Tá? Beleza. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que descobrir qual é a produção total e depois fazer uma relação com a produtividade do novo terreno com o que já tem de 120 hectares, que ele disse que vai ser a mesma. É um pouquinho difícil essa questão, mas vamos lá, vou tentar explicar a vocês. Ó, eu fiz assim, pode ser até que outra pessoa tenha feito de uma maneira mais fácil, mas eu vou tentar aqui. Desenhei, disse que se aqui a produtividade, vou chamar de P maiúsculo, é P, aqui vai ser 2,5 vezes P, certo? A produtividade é a produção dividida pela área, é a razão aqui. Então, se você quiser descobrir, por exemplo, esse Pzinho aqui, é só você passar a área multiplicando para cá. Então, seria assim, produção é igual a produtividade vezes a área, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, a produção no primeiro terreno, vou chamar de P1, é a produtividade nela vezes 40, que é a área. Já aqui, a produção na segunda área, eu vou chamar de P2. Então, P2 é igual a produtividade 2 vezes 120. Mas como eu acabei de falar, a produtividade em 1 é 2,5 vezes P2. Então, eu vou substituir. Eu não acabei de falar que P1 é a produtividade em 1 vezes 40? Então, P1 vai ser a produtividade em 1, que é 2,5 vezes P2, vezes 40. Que se eu multiplicar 2,5 vezes 40, vai dar 100 P2. Desculpa. E aí, 100 P2 é a produção no primeiro terreno, certo? E quanto é a produção no segundo terreno? É a produtividade vezes a sua área, 120. Então, perceba que eu fiquei com duas incógnitas. Então, eu tenho a produção em 1 e eu tenho a produção no 2. Somando as duas produções, vai dar 220 P2, tá vendo? 120 P2 mais 100 P2 vai dar uma produção total de 220 P2. Então, era justamente o que a gente estava procurando. Então, esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%. Então, acabei de descobrir qual é a equação, vou chamar a expressão, que está relacionado à produção total. Então, a produção total é 220 vezes P2. Então, isso vai dar 100%. Aí, o que a gente quer agora? Ele quer comprar um terreno que aumente 15% dessa produção. Então, que área é essa, né?
Se 220 P2 vai ser 100%, então que área X vezes essa produção 2, porque ele disse que tem a ver, que tem que ser igual à produtividade desse terreno aqui, tá? Vai ser de 15%. Aí eu vou e multiplico meios pelos extremos. 100% vezes xP2 vai dar 100 vezes xP2, que vai ser igual a 15% vezes 220, que eu já multipliquei, tá? 15 vezes 220 vai dar 3.300 P2. Uma dica: quando você for multiplicar um número vezes 15, você pode multiplicar ele por 10, depois multiplicar por 5 e aí somar as duas partes, beleza? Então vai dar 3.300. Dividindo aqui tudo por P2, vai embora o P2. E vai embora, eu posso dividir por 100. Vai embora esse 100 aqui e fica x igual a 33. Então, essa área, que vai ter uma produtividade aí igual a do terreno 2, que corresponde a esse aumento de 15%, tem que ser de 33 hectares, letra D. Beleza? Então, se não entendeu, dá uma retomada aí no vídeo. E se mesmo assim ainda ficou com dúvida, aí eu tiro a dúvida de vocês no fórum. Beleza? Espero que tenham entendido, tá? A questão 3, ela é também em nível global. Vocês vão ver que tem muita informação, mas eu acho ela ainda mais fácil de entender do que a 2. Bom, mas aí eu acho que isso aí vai ser relativo, tá? Tem gente que consegue fazer a 2, não consegue fazer a 3. Tem gente que faz a 3, não faz a 2. Mas vamos lá tirar as dúvidas. Ele diz assim, também no Enem essa questão, muito boa. A energia solar vai abastecer parte da demanda de energia do campus de uma universidade brasileira. A instalação de painéis solares nas áreas dos estacionamentos e na cobertura do hospital pediátrico será aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede de companhia elétrica distribuidora de energia. O projeto inclui 100 metros quadrados de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos, que vão produzir energia elétrica e proporcionar sombra para os carros. Sobre o hospital pediátrico serão colocados aproximadamente 300 metros quadrados de painéis, sendo 100 metros quadrados para gerar energia elétrica utilizada no campus e 200 metros quadrados para a geração de energia térmica, produzindo aquecimento de água utilizada nas caldeiras do hospital. Beleza. Suponha que cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gera uma economia de 1 kWh, e isso a gente vai precisar, certo? Eu já vou deixar destacado aqui, porque com certeza vai vir uma regra de 3 aí que a gente vai precisar dessa informação. Vou marcar aqui. Por dia, e cada metro produzindo energia térmica permite economizar 0,7 kW por dia. Então, isso também é importante, que cada metro quadrado produzido de energia térmica permite economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Então, a gente tem que descobrir primeiro essa área, tá? A área total para a gente poder aumentar isso em 75%. Nessa fase, também deverá ser ampliada a área de cobertura com painéis para a geração de energia térmica. Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada, a gente vai também ter que calcular esse dobro da quantidade de energia economizada, certo? Estou marcando os dados principais. Diariamente, em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado deverá ter o valor mais próximo de... Eu acho que já devem ter cansado só de ler essa questão. Mas assim, deixa eu dizer uma coisa. Se você está o tempo todo habituado a resolver questões grandes, com enunciados grandes como essa, treinar, marcar o tempo de resolução, utilizar de habilidades que diminuam o cálculo, que você consiga fazer isso mais rápido, então vocês vão conseguir fazer a prova do Enem, sim. Agora, para isso, vocês precisam estar treinando, né? Então, esse projeto do segundo ano, ele é muito válido, porque você vai ter um ano inteiro para ver esse tipo de questão, tá?
Então, eu montei o esquema aqui, ó. No início, nós tínhamos 200 metros quadrados de painéis solares e a economia é 200 vezes 1 kWh. Então, a economia é de 200 kW, certo? Vou reservar aqui. Não sei se eu vou conseguir mexer. Pronto. 200 metros quadrados de energia térmica, que a energia térmica, eu falei aqui, ó, ela economiza 0,7 kWh por dia. Então, de energia térmica, nós temos 200 metros quadrados, só que vai economizar uma quantidade de 140 kWh. Então, totalizando assim, uma economia de 340, que é o total aqui de energia que a gente vai economizar com esses painéis no projeto inicial. Pronto, então nós temos aí no início uma economia de 340 kWh, beleza? Na segunda fase do projeto, nós temos que a economia da energia elétrica ela vai ser aumentada em 75%. Então, eu só vou calcular esse aumento em cima da energia elétrica, certo? Tá aqui, ó. Energia elétrica a 200, aí eu vou e aumento 75%. O que é aumentar 75%? É pegar o 200 e depois multiplicar o 200 por 0,75 e somar. Ou então, eu posso pegar logo 200 e multiplicar por 1,75. Por quê? De novo. Porque na hora que eu faço 200 vezes 1, é só a quantidade de 200 que aumentou. Só que vai aumentar 75%. Então, vai ser 200 mais 3 quartos de 200, certo? Então, eu multiplico 200 por 1,75. Então, na segunda fase do projeto, eu vou ter uma economia em relação à energia elétrica de 350 kW, certo? Que antes era de 200 kW por hora. Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação ao projeto inicial, então, peraí, eu tinha uma economia de 340, só que agora eu pretendo ter o dobro dessa economia, que seria 680. Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação ao projeto inicial, ou seja, 2 vezes 340, que vai dar 680, a energia térmica será então agora a gente vai analisar como é que ficaria a energia térmica, tá? A energia térmica é 680, certo? Porque eu pretendo que tenha uma economia de 680 menos 350, que foi eu acabei de calcular, que é referente à energia elétrica. Então, se eu tenho um total de 680 e quero descobrir a quantidade que eu economizaria com energia térmica, é só tirar a energia elétrica que eu acabei de calcular, que é 350. Então, eu vou ter uma economia na energia térmica de 330 kWh, que antes era só 140, certo? Pelo enunciado, a gente sabe que se 1 metro quadrado equivale a 0,7 kWh em relação à energia térmica, então esses 330 vai equivaler a quanto? A gente pode montar uma regra de 3, certo? Se você quiser montar a regra de 3, beleza. Ou então simplesmente faz 330 7, que vai dar uma área de 472 metros quadrados. Porque a pergunta era em cima... para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive que calcular no segundo projeto qual é a economia da energia térmica. Eu tinha um total que deveria ser o dobro do anterior. Retirei a energia elétrica, que ele também deu para a gente calcular. E aí sobrou a energia térmica economizada no segundo projeto. Então, ela equivale a uma área de quanto? Aí eu volto na informação que ele diz que a energia térmica economiza 0,7 kW por hora. Então, se eu tenho 330 kW no segundo projeto sobre energia térmica, eu faço a regra de 3 e descubro a área que deveria ser de 472 metros quadrados. E aí, gente, beleza? Eu sei que não são fáceis, tá?
mas que vocês precisam depois retomar essas questões sozinhos. Eu vou colocar na próxima aula, segunda-feira ou terça, atividades que sejam misturadas, nível básico, operacional e global. Então, tentem fazer, que depois eu gravo outro vídeo corrigindo as questões. Beleza? Cheiro, se cuidem e estudem, né? Valeu!